Perfeito. Beleza. E qual é a principal célula que vai ser chamada no início da resposta inflamatória? Alguém sabe me dizer? Neutrófilo? Neutrófilo. Neutrófilo é a principal e primeira célula, tá? Então, essas são as primeiras células a chegarem, são os neutrófilos. Depois vão vir as outras, tá? Então, no início da resposta inflamatória, eu vou ter um monte de neutrófilo. Depois, esses neutrófilos vão sendo trocados por os macrófagos, tá bom? Aí depois vem as outras. O neutrófilo não é a única, tá? Por isso vamos falar células do sistema imune inato. Ok? Beleza, galera? Beleza. Ótimo. Vocês entenderam isso? Alguém está com alguma dúvida? Alguém não está entendendo? Se alguém não estiver entendendo, por favor, fale. Por acaso esses neutrófilos são células dendríticas ou isso aí é outra coisa? Não. Células dendríticas são outras, ó. Ah, beleza. Beleza? Então, ó, é o que eu falei aqui. As células dendríticas, elas são tipo macrófago. Elas ficam lá vigiando. Tá bom? Então, Certo. a célula dendrítica ela vai ficar lá vigiando. Só que a gente vai falar um papel mais importante ainda da célula dendrítica, tá bom? Macrófago e neutrófilo são chamados de fagócitos. Porque eles fazem o quê? Fagocitam. Vocês já tiveram biologia, biocel, né? Biologia celular? Lucas, Oi? Então, beleza. São os macrófagos e quem? E os neutrófilos são os fagócitos. Eles vão comer, literalmente, a bactéria que está ali. Tá bom? Aqui. Invadindo. Mas você não fala comer, você fala fagocitar, tá bom? Beleza? Beleza. Você vai Show. fazer uma revisão geral de toda a matéria ou só dessa parte específica? Não, vou tentar fazer de tudo que eu conseguir. Ai, graças a Deus. Então vamos lá. E aí, beleza, falamos da imunidade inata, bem por cima, mas falamos dela. Agora vocês sabem o que é imunidade inata, vocês se familiarizaram com ela, certo? Além dessas células aqui, a gente vai ter outras células também pertencentes à imunidade inata. Então, eu falei das células dendríticas, do macrófago, do neutrófilo, mas nós também temos os basófilos. A gente também tem eosinófilos. Eu acho que tá bom. Para vocês tá bom. Então, ó, principais células da imunidade inata: células dendríticas, macrófagos, neutrófilos, basófilos e eosinófilos. Beleza? Eles todos vão atuar nessa linha de frente aqui, ó. Sendo, então, chamados pela resposta inflamatória, que vão, então, atuar, né? Os neutrófilos, macrófagos vão atuar fagocitando aquelas bactérias, enfim. Os basófilos e eosinófilos, aí eles têm a ver com outros tipos de resposta, tá? Os eosinófilos têm muito a ver com parasitas. Os basófilos e eosinófilos têm a ver com parasitas, tá? Só que os eosinófilos também estão envolvidos nas alergias. Só que ela não chegou em hipersensibilidades com vocês ainda, mas saibam que estão envolvidos nas alergias também. Ok? Ok. Beleza. Agora vamos falar da imunidade adaptativa. A imunidade adaptativa é aquela... antes de eu ir para a imunidade adaptativa, a gente tem falado dos receptores PRRs, que ela fala isso na prova, né? Na prova não, na matéria. PRRs. Ok? Já ouviram esse nome? Acho que já. Acho. Sim, já ouvimos. Já. Já ouviram. Só não sabe Ok. o que é. Os receptores PRR são os receptores... Ó, vou desenhar aqui uma célula. Que, por exemplo, que a gente tem, que identificam os patógenos, que identificam pumps e dumps. Então, ó, identificam pumps e dumps.
Sacaram? Então, ele vai estar aqui do lado de fora da célula. A gente tem também uns que ficam dentro da célula, tá? Mas eles vão estar aqui do lado de fora da célula, ó. E eles vão se ligar. Aqui está uma bactéria. Eles vão se ligar, por exemplo, a uma parte do patógeno. Isso aqui é uma bactéria. Finge que isso aqui é uma bactéria, tá bom? Enfim. E aqui, ó, a bactéria tem uma parte que se conecta a isso. Quando ele se isso aqui é um macrófago, tá? Macrófago. Então, ó, você tá vendo que eles encaixam? Então, ó, o macrófago vai identificar que aquilo ali não é parte do seu corpo, que aquilo ali é uma célula estranha, ele vai ativar. Então, através desses receptores PRRs, ele vai ativar, então, aí ele vai se ligar a isso daqui, ó. Então, tá vindo o macrófago tá lá na balada. Tchá, tchá, tchá. Aí ele encontra uma bactéria nessa balada. E aí ele vai, uma bactéria. Quando ele identifica que aquilo ali não é uma parte do corpo dele, não é, opa, tem alguma coisa estranha aqui, o que ele vai fazer? Vai começar a liberar quimiocinas e citocinas, ó, quimiocinas e citocinas que vão gerar resposta inflamatória. Essa resposta inflamatória, então, vai levar à quimiotaxia, tá bom? E aí você vai começar, então, a combater essas bactérias que vão estar lá no seu, enfim, naquela parte ali, até que você combata elas e aquilo ali se restaure. Entenderam? Sim. Sim. Esses receptores vão estar no patógeno ou vão estar no macrófago? Vão estar nas células do sistema imune. No caso, macrófago. Não só no macrófago, nos neutrófilos também. Ah, tá. Tá? A gente vai ter receptores em várias células, receptores PRRs. Então, você fala que são os receptores do sistema imune que identificam pumps e dumps. Ok? Ok. Beleza. O principal, eu acho que é legal vocês saberem, é o receptor do tipo TOL. Ela falou sobre isso com vocês? Sim. Sim, esse eu lembro. É por isso que eu não estava estranhando o Esse é PPR. famoso. O receptor do tipo TOL, ele é um dos principais, porque ele vai identificar um monte de coisa. Ele vai identificar bactéria, vai identificar vírus, tá? Ele vai identificar RNA de vírus. Então, ele é muito potente. E ele tá presente nessa membrana dos macrófagos, dos neutrófilos, tá? Então, ele é muito bom porque ele é um receptor geralzão e ele tem esse poder de identificar ali se que tem alguma coisa errada naquele meio. E aí ativar uma resposta inflamatória. Tá bom? Quem vai ativar, no caso, é o macrófago, né? Aquela célula ali. Macrófago, o mastócito. Ela falou de mastócito. Sim. Mastócito também faz parte da imunidade Sim. inata. Mastócito, tá? O mastócito ele tem quase o mesmo papel do macrófago, só que ele está em partes específicas, tá bom? Nas mucosas. Então, Lucas, oi. desculpa atrapalhar Não, sua claro. linha de raciocínio. Você Não, pode explicar PRR de novo? Por favor, eu claro. me perdi. Então, vamos lá. Receptores PRR são aqueles receptores que estão na membrana. Podem estar na membrana, podem estar dentro da célula também, tá? Mas eles fazem parte, são receptores do sistema imune inato, tá bom? Beleza? Compreendeu isso? Beleza. E eles servem para identificar pumps e dumps. É isso. O principal, mais famoso, é o tipo TOL. O tipo Ah, TOL, entendi. Eu pensei que entendeu? eram coisas distintas. Não. TOL é um tipo de receptor PRR. Entendi. Obrigada. PRR é de padrão de reconhecimento, sei lá, padrão de reconhecimento de alguma coisa. E o Rig? Também são outros tipos de receptores. Tá. Precisa gravar outro tipo de receptor, gente? Óbvio que não. Aqui na Porque ela prova eu cobra acho que ela mais vai esses cobrar. dois. Ela vai cobrar. Tinha uma questão no ED que Cacau e Rig. falava disso bastante. Tá, então quando Bastante, chegar lá ela a gente tem fala grande. sobre isso de novo. Pode ser? Pode ser. Ok. Então vamos lá. Beleza. Então o que é a imunidade agora adaptativa? Então já falamos da imunidade inata, agora vamos falar da imunidade adaptativa. A É a imunidade segunda adaptativa. linha, né?
Oi? É a segunda Exato. linha de resposta, mais específica. Exato. A imunidade adaptativa é uma imunidade mais chique. Ela é elite da imunidade. Ela precisa ser educada. É o que eu falei. Eu não sei se eu falei isso com vocês. Eu não sei quem é que estava. Era metade de vocês que estava na minha aula, né? Mas eles são a elite do sistema imune. Eles precisam ser educados. Eles passam por um processo de educação para poderem funcionar. E isso os torna altamente específicos. É como se o cara tivesse feito mestrado, doutorado, pós-doutorado naquele patógeno, naquele tipo de antígeno. Vocês entendem o que é antígeno, né? Não? Sim. Beleza. Sim. Então, eles são altamente específicos. Porque eles passaram por um processo de educação. Beleza? Beleza. Eles foram educados. O que acontece, galera? Olha só. Quando a gente tem, então, a entrada de algum patógeno ou de alguma célula que está dando errado no seu corpo, a imunidade inata vai reconhecer aquilo ali, vai gerar toda aquela resposta que eu falei para vocês. Só que a gente tem uma célula muito importante que a gente chama de apresentadora profissional de antígeno. Apresentadora profissional de antígeno, escrevam isso aí, porque eu não vou escrever aqui, que é muito nome. A apresentadora profissional de antígeno, que é a célula dendrítica. Então, a célula dendrítica, ela é parte da imunidade o quê? Que eu falei para vocês? Inato. Da imunidade inata. Só que ela que é a professora da imunidade adaptativa. Eu escrevi errado aqui, dendrítica, né? Dendrítica. A gente podia ter feito essa monitoria online, presencial. Vamos lá. A próxima a gente faz presencial, tá, gente? Então tem essa célula dendrítica. Essa célula dendrítica, ela vai educar, ela vai apresentar, a gente chama ela de APC, tá? Ela vai apresentar, não, ó, apresentar, vou colocar a caneta diferente aqui, ó. Apresentar o antígeno. Para quem que ela vai apresentar o antígeno? Para os constituintes da imunidade adaptativa. Quem são os constituintes da imunidade adaptativa? Linfócitos. Linfócitos, sejam eles T ou B. Beleza? Então, a imunidade adaptativa, ela é altamente específica. O que isso quer dizer? De primeira vez, você não vai ter uma resposta imune voltada para a imunidade adaptativa, porque ela precisa ainda ser educada. O que acontece? Digamos que eu fui infectado pela Staphylococcus aureus. Já ouviram falar dessa bactéria? Sim. Famosíssima, né? Staphylococcus. Eu fui infectado por ela. Foi a primeira vez que meu corpo teve contato com essa bactéria. O que vai acontecer? Daquelas respostas lá primeiras, né, que acontece lá no tecido, quando a bactéria infecta o meu tecido e aí vai gerar resposta inflamatória, as células dendríticas vão processar partes dessa bactéria e vão transformar através do MHC. Já ouviram falar do MHC? Já. Sim. Já. A gente fala mais dele daqui a pouco. Mas já estou introduzindo eles para vocês. Vão processar através do MHC o antígeno. E vão colocar esse MHC junto com esse antígeno, que a gente já fala de... Ele pega e mistura mesmo. A gente fala de complexo MHC antigênico, tá? É uma parte do antígeno e o MHC, ele taca aqui na membrana dele, ó, da célula dendrítica. Então tá aqui a célula dendrítica. A célula dendrítica geralmente é uma estrela assim, ó. Tá? Ele vai pegar e vai colocar ela bem aqui, ó. Então esse daqui, ó, é o MHC mais antígeno. Beleza, galera? Entenderam isso? Sim. Então, aquele antígeno, aquela bactéria que infectou lá, eu tenho a célula dendrítica, que é uma célula do sistema imuninato, ela vai pegar, vai transformar esse antígeno nesse complexo, MHC antigênico, vai colocar aí na membrana dela. E aí, o que vai acontecer?
Ele vai levar isso daí, essa célula dendrítica vai ser levada, vai ir lá para o linfonodo. No linfonodo vai acontecer esse processo que a gente chama de apresentação antigênica, tá? A célula dendrítica lá no linfonodo vai então ensinar ao linfócito T ou B que aquilo ali é um antígeno. E aí o linfócito T ou o linfócito B, eles vão, oh, meu Deus do céu, vão aprender toda parte desse antígeno, e quando você tiver uma infecção novamente por este mesmo antígeno, o que vai acontecer? Quem vai atuar primeiramente, quem vai atuar, na verdade, né, vai ser o linfócito T ou B. O linfócito T vai atuar, então, ali, a gente tem o T citotóxico, ou TCD4, que a gente vai falar deles mais especificamente daqui a pouco, e o linfócito B vai começar a produzir anticorpo. Então, você vai ficar praticamente a sua vida inteira produzindo anticorpo contra aquele patógeno, para quando ele entrar de novo no seu corpo, você já acabar com ele rapidamente. Às vezes nem gera resposta inflamatória, porque você já acabou com ele. É por isso que a vacina é muito importante, porque a vacina ela serve para quê? A vacina você vai estar educando anteriormente o seu corpo com um pedaço daquele antígeno. Você não vai tacar o antígeno vivo lá, né? Porque senão não faz sentido algum. Mas você pega pedaços dele, coloca no seu corpo para gerar uma educação, tá bom? Para quando você tiver de fato contato com aquele patógeno, como por exemplo algum vírus ou alguma bactéria, né, que você toma aí, por exemplo da tuberculose, enfim, você vai então gerar uma resposta imune, você já vai estar produzindo anticorpos que quando aquele vírus ou aquela bactéria entrar em contato com o seu corpo, já vão ser automaticamente aniquiladas. Entenderam o que eu falei? Sim. Sim. Entenderam mesmo? Aham, tranquilo. De boa? Está todo mundo assim? Cadê o restante da galera? Vou olhar pra cara de vocês. Tudo certo. Sim, sim, Não consigo ver vocês. tranquilo. Tá por enquanto tranquilo. Por enquanto tá tranquilo. Que bom. O linfócito B, ele pode ser por via MHC, mas também por via livre, né? Como assim? Tipo, ele tá lá no meio moral, e aí ele se esbarra com um patógeno e começa a produzir anticorpos também. Não é bem assim. A gente Uhum. fala que o linfócito B também é um apresentador antigênico, mas aí são por outros 500. Eu acho que o que ele quis dizer é que o linfócito T, ele precisa que seja apresentado o patógeno para ele, é obrigatório. Já Isso, o B precisa. não é meio que facultativo, vamos dizer assim. Não. Todos os dois precisam ser apresentados. Não existe não ter apresentação. Não, o que eu digo é não por via MHC, como você falou, da célula dendrítica, indo até lá, o linfonodo, apresentando ao linfócito B, entendeu? Porque eu também vi outra do linfócito T indo até o linfócito B para poder. Então, é exatamente sobre isso que eu estou te respondendo. Tá. Não necessariamente você vai ter essa apresentação. Isso não, a gente não chama isso de apresentação. O livro vai falar de uma forma que o linfócito, que o macrófago, a célula dendrítica e o linfócito B podem fazer a apresentação antigênica. Uhum. Só que não é bem assim, tá? Não. Essa apresentação que o linfócito B faz, que alguns professores nem aceitam como uma apresentação, na verdade é uma ativação do linfócito T. É o T ativando o B que vai ativar o T. É um ativando o outro que vai ativar o outro, para mudança da conformação ali do anticorpo, tá? Para mudança de classe do anticorpo, para gerar uma resposta mais específica. Mas aí é um buraco muito mais embaixo. O que a gente fala é que a célula dendrítica é a APC, apresentadora profissional de antígeno. A gente pode falar que o macrófago também faz apresentação antigênica, que o linfócito B também faz apresentação antigênica, mas quando a gente está falando desses outros dois, são buracos mais embaixo, não é uma coisa tão simples. Tá bem. Valeu. Beleza? É que Parece que eu tô brigando, mas não tô brigando, tá? Eu falo assim, oi. até nisso que o Silas falou, eu lembro até que a professora realmente falou que os linfócitos B reconhecem o antígeno na sua porção nativa. Eu acho que é isso que ele tá querendo perguntar, não sei. Entendi. Entendeu? Porque, na Enquanto verdade, que T o reconhece linfócito... os fragmentos, não é isso? Tipo, Isso, apresentados pela MHC. De linfócitos, os linfócitos B, eles reconhecem padrões não proteicos. Por exemplo, açúcar, lipídio. Ele vai reconhecer sem precisar de uma célula apresentadora antigênica. É isso que você está tentando dizer?
Isso, é isso. Não, isso vai acontecer. O linfócito B não precisa quando é um açúcar, quando é algo não proteico. Mas eu acho que a gente vai mexer num buraco muito um vespeiro aí que a gente não precisa. Vocês não vão precisar para a prova. Eu acho. Ah, vai. Agora quebrou. Esse eu acho quebrou. Não, calma, confia. Tá difícil confiar nas coisas pra essa prova, cara. Mas o que eu passei até agora, vocês estão entendendo? Sim. Beleza, Aham, vamos ver se a gente... Lucas, Oi! me explica aí o que é um MHC de novo. MHC é uma molécula utilizada para a apresentação do antígeno. A célula dendrítica e o macrófago vão expressar isso na sua membrana, tá bom? Vão expressar isso ali. E junto desse MHC, a gente vai ter um antígeno junto. Que a gente vai chamar de MHC antígeno. É um complexo, MHC antigênio. Tá? E aí ele vai pegar esse MHC e antígeno juntos para apresentar aquele antígeno para o linfócito. Sacou? Pera, fiquei meio confusa, desculpa. O MHC ele não passa de um receptor de membrana. Na membrana das células a gente não tem várias coisas, vários receptores, várias proteínas. Aham. O MHC é uma dessas proteínas. Só que aí a gente tem dois tipos, de classe 1 e classe 2. Certo? Eu vou explicar depois o que é cada um. A célula dendrítica vai pegar esse MHC, ela vai juntar com o antígeno dentro da célula dela e aí ela vai tacar para fora, lá para a superfície dela, esse MHC junto com esse antígeno. Vai levar isso lá para o linfonodo. Quando chegar no linfonodo, ela vai fazer, olha só, o linfócito, isso daqui é um antígeno. E como é que o linfócito vai entender que aquilo é um antígeno? Porque vai estar ligado ao MHC. Entendi. Tá? Aí vai educar. Vai falar, educou, graduou-se. E aí ele vai participar das respostas lá depois. Ele vai sair do linfonodo e vai embora para participar das respostas deles. Ok? Entendi, obrigada. Vamos ver então se a gente respondeu essa pergunta aqui do ED, porque eu falei tanta coisa para responder uma pergunta. É correto dizermos que o reconhecimento limitado de padrões moleculares associados aos patógenos ou danos celulares prejudica a qualidade e magnitude das respostas imunológicas inatas? Por quê? E aí? O que vocês me dizem? Não olhe o que foi respondido, responde do coração com o que você aprendeu agora. Você acha que atrapalha? Ela não ter tanta especificidade? Foi isso que ela perguntou, né? Acho que não. Não atrapalha. Por quê? Porque eu acho que vai ser a partir dela, dessa resposta inflamatória que a imunidade inata vai ter, que vai servir de molde para a imunidade adaptativa realmente fazer o trabalho dela, né? Não sei. Muito linda a sua resposta, mas não responde essa pergunta. Não é essa pergunta não é isso que ela está perguntando. Então eu zerei, porque era isso que eu tava pensando esse tempo todo e eu coloquei isso lá, então tô na merda, né? Olha só. Ô, Lucas, apresenta a pergunta aí de novo. É correto dizermos que o reconhecimento... Vocês estão com o ED na mão? Peguem ele aí. É correto dizermos que o reconhecimento limitado Lucas, de padrões... licença, eu não tô com ele na mão. Quando você for falar do ED, você pode, por favor, transmitir ele? Porque eu tô igual pepiro tonto aqui, tentando... Ah, tá. A Pietra, você pode mandar isso no grupo da turma, não? Posso, só um minuto. Manda lá, então. Eu espero você mandar. Recebam e abram aí, tá? A gente tá muito quente hoje, né? Não é fácil. Tô com dor de cabeça também. Eu ia falar isso, se hidrate. Tá calor mesmo. Obrigado. Gente, um dia eu vou virar monitor, vou virar professor de imunas, meus alunos não vão passar por essas, sabe, essas confusões que a gente fica. Ai, meu Deus! Amém. Já mandei, gente. Porque realmente as aulas são dadas muito confusas. Eu concordo plenamente com vocês. Quem dera. Preciso me formar, fazer um doutorado. Podia mesmo, podia simplesmente você entrar e a professora Passar no sair. concurso, Espero que ela não aquela- esteja ouvindo. Cara, se você explicasse... Eu também espero, tá? Pelo amor de Deus.
Também espero que ela não esteja nos ouvindo. Gente, mas isso é geral, tá? Acho que não tem... Eu não sei, nunca ouvi falar de um professor... Até tem uns outros que são melhorzinhos, assim, quesitos, mas não sei. É confuso a aula. Essas aulas de biologia celular, de imuno, elas acabam sendo confusas. Vamos lá! Todo mundo recebeu aí? Sim. É correto dizermos que o reconhecimento limitado de padrões moleculares associados aos patógenos ou danos celulares prejudica a qualidade e magnitude das respostas imunológicas inatas? Não. Eu acho Não que não também. prejudica. Não prejudica, claro que não. Se prejudicasse, nós não estaríamos vivos. Não vai prejudicar. Por que não vai prejudicar? Porque nós temos receptores que foram evolutivamente, né, sendo aprimorados e que conseguem reconhecer diferentes tipos, né, os receptores PRRs, que conseguem reconhecer diferentes tipos moleculares patogênicos e de danos celulares e iniciar uma resposta imune inata. Uma resposta imune. Você pode repetir? A gente tem Claro. receptores capazes de reconhecer o quê? Então, nós temos receptores de reconhecimento de padrão, tá? Os PRRs, capazes que foram, então, aprimorados evolutivamente, ou seja, a evolução aprimorou esses receptores, tá bom? Então, a gente teve uma cadeia evolutiva aí, né? Com o passar dos anos e anos e anos e anos de aprimoramento do ser humano, eles foram aprimorados e eles conseguem reconhecer diferentes padrões moleculares relacionados aos patógenos e, assim, iniciar uma resposta imune. Certo? Certo. No conjunto de respostas que ela colocou lá, que foi um monte, ela colocou uma questão dessa da ação da imunidade inata, imunidade adaptativa que é ativada pela inata. Ela não serve, ou ela serve também essa resposta? Não, aí da imunidade inata que ativa a imunidade adaptativa é aquela questão da ligação entre a apresentação antigênica. Mas isso não serve como resposta para dizer que ela não deixa de ser eficiente. Isso, ela não deixa de ser... Não, aí não acho que não serviria, não. Tá. Mas você pode complementar, beleza. Depois de Ok. você falar dos padrões de reconhecimento, você pode complementar falando que, além disso, a imunidade inata, reconhecendo esses patógenos, pode ativar a imunidade adaptativa, educando ali, né, fazendo uma educação e gerando, então, uma resposta adaptativa. Pode, sim. Beleza. Tá. Mas aí é um complemento da resposta. Ela não é resposta. O principal são os receptores mesmo. São os receptores PRR. Você pode falar exemplos, tipo TOL, tipo RIG, e por aí vai. Beleza. Show de bola, galera? Então, por isso você pode falar, não, é correto dizer que então essa afirmativa dela está errada. Por quê? Porque a gente tem esses receptores, né? Esses diversos receptores eles não, embora não sejam específicos, eles têm eles foram aprimorados evolutivamente, eu acho bonito falar isso, acho que vai dar um quê na resposta de vocês. Foram aprimorados evolutivamente. Aí eu quero ver, vai todo mundo botar a mesma resposta, falando aprimorado. Pensei nisso antes. Ô, Lucas, o João Manuel falou que ele ficou um pouco perdido e perguntou se você consegue formular uma resposta. Consigo, claro. Então, vamos lá. Vou reler a questão. É correto dizermos que o reconhecimento limitado de padrões moleculares associados aos patógenos ou danos celulares prejudica a qualidade e magnitude das respostas imunológicas inatas? Por quê? Não. Não é correto a gente afirmar isso, porque nós temos, então, os receptores chamados PRRs, como, por exemplo, do tipo TOL, do tipo Higgs, que identificam ali, né, que são ligantes de vários tipos microbianos, vários tipos patogênicos, vários tipos de danos celulares. Então, essa resposta ela não é limitada, ela acaba não sendo, mesmo que limitada, no quesito de que eu não sou específico, mas isso não prejudica a qualidade e a magnitude da minha resposta, porque eu vou conseguir ativar uma resposta imune
mesmo, né, tendo uma limitação de reconhecimento. Vocês entendem isso? Mesmo limitado de reconhecer, eu não sou específico para as coisas, tá? Então não consigo, eu tenho uma certa dificuldade de reconhecer, mas mesmo eu tendo essa dificuldade, com esses montes de receptores, do tipo Toll, do tipo Higgs, enfim, esses receptores que foram evolutivamente aí, aprimorados, isso não vai interferir na magnitude da minha resposta, porque assim que a minha célula identificar, né, que eu tenho ali um antígeno, mesmo que isso não seja específico, mesmo que isso seja limitado, ele vai gerar uma resposta imune, ele vai desencadear uma resposta imune, uma resposta inflamatória. E aí começa liberação de quimiocina, citocina, resposta inflamatória. Aí você vai ter espécies reativas de oxigênio, espécies reativas de nitrogênio, isso tudo faz parte da resposta inflamatória para gerar aquelas 5 sintomas principais que eu falei para vocês. Entenderam isso? Aí cada um vai formular de um jeito isso, do seu jeito. Mas o central é... Oi? Tenho uma dúvida. Sempre vai ter uma resposta inflamatória? Sim, obviamente. Mas a não ser sempre? Quando você tem ativação de imunidade inata, sempre tem resposta inflamatória. É o que está dizendo que tem alguma coisa errada ali. Se não tem resposta inflamatória, tem alguma coisa errada. Ok. Você pode ter algum tipo de doença aí que está fazendo com que você não tenha uma resposta inflamatória mesmo tendo um pumps ou dumps presentes ali. Então tem alguma coisa errada. Não vai ter resposta inflamatória quando? Quando eu tiver vacinado, por exemplo. Quando eu já tiver a minha imunidade adaptativa educada. Porque a imunidade adaptativa é tão específica que ela não vai nem deflagrar a resposta inflamatória. Eu vou estar gerando anticorpos que vão simplesmente aniquilar, né, o patógeno que está ali, que entrou em contato. Então ele não vai nem ter de se reproduzir, porque ele vai ter em contato com o meu anticorpo e foi embora. Acabou para você. Entendeu? Tudo certinho. Ok. Ok. Então é importante, é legal também vocês complementarem essa pergunta 1 com falar que a resposta imune inata vai ser ativada e vai ativar também a adaptativa. Eu acho que é legal. Legal, boa ideia, Silas. Silas falou, foi, né? Vamos continuar, então. Número 2. Uma propriedade singular do sistema imunológico e que o distingue de outros sistemas é o movimento constante e altamente regulado de seus componentes. Na inflamação, por exemplo, na inflamação, isso aqui a gente vai conseguir responder já, hein? Na inflamação, por exemplo, essa propriedade é de extrema importância para que as células imunes possam exercer suas funções efetoras de forma eficiente. Isso é óbvio, vimos o porquê, certo? Além disso, a resposta inflamatória geralmente é caracterizada por dor, inchaço, vermelhidão e, de muitas vezes, febre. Tudo aquilo que eu falei para vocês, tá? No contexto e com base no seu aprendizado, descreva as principais etapas que norteiam a dinâmica da resposta inflamatória. E aí, gente? Vocês sabem responder já. Primeiro, a gente vai ter, então, o macrófago reconhecer. O macrófago, célula dendrítica ou células epiteliais, mastócitos. Você vai ter uma célula do sistema imune inato residente ali no tecido. Oi, Milena. Lucas, é que eu acho importante lembrar de colocar o pessoal, porque ela é meio chatinha, né? Ela cobra as coisas. De que primeiro tem uma lesão ou uma... Primeiro tem uma lesão. Nem sempre você vai ter uma lesão. Você vai ter primeiro ali uma injúria tissular. O que é injúria tissular? É quando você tem uma lesão. Injúria tissular é tecido. Injúria é lesar aquilo ali. Então, lesão, né? Uma injúria tissular, um dano tissular. Ela fala aqui em dano celular. Então, é legal você colocar quando você tem presença de pumps ou dumps. Tá bom? Ou você pode falar assim, quando você tem uma infecção patogênica, quando você tem uma injúria tissular ou quando você tem um dano celular. Então, são esses três tipos de coisa aí que vão deflagrar uma inflamação. Infecção, né? Uma injúria tissular, que pode ser seguida de uma infecção, geralmente e um dano celular, beleza? Fica mais bonito mesmo, Milena, sem razão.
Não, é Então, porque ela cobrou enquanto ela corrigia, entre muitas aspas, o ED. E aí eu achei importante pontuar, porque talvez ela fale, você não não é começou de importante, onde tinha que realmente. começar. Porque a gente vai começar, então, daí, né? Com uma infecção, com uma injúria tissular, né? Um dano celular, ou então com um dano celular. E aí, o que isso vai gerar? Aquelas células que estão ali naquele tecido, elas vão começar a liberar quimiocinas e citocinas. Essas quimiocinas e citocinas que não entendi. Verdade, eu vi que quando você leva um tapa, por exemplo, fica vermelho. E isso é como se fosse uma inflamação. Não. Um tapa é uma coisa. Isso tem a ver com as terminações nervosas, não é? Essa Não, questão um do tapa tapa. tem a ver. O tapa vai me deixar vermelho porque eu vou estar ferindo aqui, eu vou estar como se fosse. Eu me dei um tapa, né? Que doido. Eu vou estar lesando vasos ali dentro, tá? Então você vai ter ali uma equimose, que a gente fala. São lesões, como se fossem hemorragiazinhas, por isso que é vermelho, tá? Não necessariamente você gerou ali uma resposta imune. Agora, por exemplo, se eu pegar uma faca, se eu pegar uma agulha e me furar aqui, vai começar a ficar vermelho, vai começar a ficar inchado, vai gerar dor. Por quê? Porque aquelas células imunes que estavam ali, elas vão começar a fazer o quê? Vão começar a liberar quimiocinas e citocinas, mediadores inflamatórios, resumindo, vão liberar mediadores inflamatórios. Esses mediadores inflamatórios, então, vão gerar os sintomas, né, envolvidos na inflamação. E como que ele vai gerar isso? Vai fazer vasodilatação, beleza? Vai gerar o calor, através das prostaglandinas, tá? Mas você pode resumir isso tudo com quimiocinas e citocinas, tá bom? Que vão gerar esses sintomas. Para que isso? Para quê? Para trazer a quimiotaxia, para falar que aquilo ali está acontecendo alguma coisa errada e englobar ali as células do sistema imune que vão atuar naquele local, né? Fazendo tudo que o sistema imune faz, né? Fagocitando, coisa e tal, depois, enfim. Então, o caminho é esse. Oi, Júlia. Lucas, então se eu falar que gera liberação de quimiocinas e citocinas, eu não preciso falar que vai gerar os sintomas da vasodilatação, tananã. Não, Tipo, é bom você falar. Perfeito, perfeito. Quimiocinas e citocinas, a gente pode falar também das espécies reativas de oxigênio, que é o ROS. A gente pode falar também do NOS, que é a espécie reativa de nitrogênio, tá? A gente pode falar também do TNF-alfa, são todos mediadores inflamatórios. Esses vários mediadores inflamatórios vão gerar esses sintomas, que são os 5, perda de função, edema, rubor, calor e... Tá faltando um. Vermelhidão. Não, falei já vermelhidão, né? Enfim, eu esqueci de algum aqui. Obrigada. E aí você sinta ali... Oi? Eu só agradeci, obrigada. Não, tudo bem. E aí você vai colocar tudo isso ali e vai falar para que isso serve. Para gerar, para que você diga que tem alguma coisa errada ali e aí você estimular as células do sistema imune a chegarem ali. A gente chama esse fenômeno de quimiotaxia. Como que essas células vão chegar ali? Através do fenômeno chamado diapedese. Já ouviu falar dessa expressão? Diapedese? Sim. Isso. Então é legal você falar que vai ter vasodilatação. Para quê? Para que as células do sistema imune passem da parede dos vasos sanguíneos para dentro do tecido. O nome disso a gente chama de diapedese, tá? Que leva essa quimiotaxia. Então, você vai ter as células do sistema imune se ligadas à parede elas vão se ligar à parede do vaso, elas vão passar ali por um rolamento, que a gente chama, e vão entrar para dentro do tecido para aí, de fato, elas resolveram o que tem para resolver. Tá? Elas passam aí pelas células dos vasos. Entre as células vão pegar, entrar e resolver o que tem para resolver ali. Vão participar da resposta imune. Entenderam isso? Aí responde a pergunta 2. Então, primeiro ficaria vermelho, porque os macrófagos vão recrutar as outras células imunes e depois vai ficar... É por causa da vasodilatação. Vasodilatação. Lucas. A vasodilatação vai estar relacionada à vermelhidão e vai estar relacionada também ao edema, tá bom? Lucas. Oi. Eu vi que, pelo que eu estava estudando, mas pode estar errado, tem a ver com isso também, mas tem a ver com a permeabilidade dos vasos, não é?
que esse Vai processo aumentar a aumenta. permeabilidade dos vasos também, isso aí. E aí essa permeabilidade vai Muito bem. provocar tanto edema, né, junto com a vasodilatação, como também a dor, porque ele vai compressão, né, das terminações nervosas. Tem isso, né? Isso. Na verdade, não só a compressão das terminações nervosas, mas você vai ter a formação ali de citocinas e quimiocinas que são nociceptivas. O que isso significa? Elas vão ativar ali as terminações de dor. Por isso você vai sentir dor. Ah, sim. E também a vasodilatação vai promover o calor, né? A vasodilatação não promove calor necessariamente, mas isso tudo ali é para você levar o calor vai ser levado pelas prostaglandinas, tá? Que vão aumentar a sim. temperatura daquele local. Ah, Beleza? sim, tudo bem, obrigada. A Vi, tem alguma dúvida, gente? Tranquilo? Não. Sangue coagula. Oi. Pode falar, Isabel. Ai, Deus, e sobre os campos e campos? E canses, sei lá, como é que fala? Não, é pumps e dumps. Não, não é isso não, é VCANS. Cães e cães. Os vecans e cans. Tá, depois a gente fala sobre eles. Eu acho que isso ela não vai cobrar isso na prova não, tá? Isso é muito específico. Ainda bem. Não duvide disso. Não duvide disso. Não, eu acho que ela não cobra não. É porque tem uma resposta aqui que tá tão grande que, tipo, por isso que eu entendo a Isabel, porque na resposta que a gente pegou, tava tipo um negócio desse, que tinha um negócio desse citado. Ela cobrou durante a correção dela. Fecans e... Sim. Ô, Lucas, ela Você vai. quer que eu leia a resposta Você pra tá você? achando que não, mas ela vai. Alguém Tá manda bom, essa gente, não resposta pro Lucas, pra ele saber do que a gente tá falando? Eu posso ler pra você. Você quer que eu leia? Que foi a resposta que ela falou durante a correção que eu tentei anotar meio rápido. Você quer que eu leia? Pode falar. Vou ler. Após ultrapassar as barreiras físicas, o agente agressor vai em contato com as células imunes residentes, que, por meio dos seus receptores, reconhecem dumps e pumps, e geram uma série de mediadores inflamatórios como citocinas e quimiocinas, levando à ativação do endotélio vascular com vasodilatação, rubor e calor, expressando selectinas, que são moléculas de adesão, que interagem com os leucócitos e se aderem às paredes do endotélio. A partir disso, essa é a parte difícil, que, tipo assim, ela não explicou muito sobre e a gente ficou meio perdido. A partir disso, as selectinas rolam pelo endotélio e precisam transmigrar por tecido lesionado, mas não conseguem por terem a interação fraca. Precisam de outras moléculas para aumentarem a força de interação e para elas adentrarem ao tecido. Esse aumento é gerado através das integrinas expressadas pelos leucócitos, que interagem com as vecans e cães e aumentam a interação com o assoalho do endotélio, mas ainda não é o suficiente. Dessa forma, as quimiocinas são produzidas e carreadas para a superfície do endotélio, que são externalizadas, ativam a exposição das integrinas para a geração de grumos, que aumentam a interação do endotélio e o leucócito e têm acesso ao tecido, sendo direcionadas para o foco infeccioso. Ok. Vamos, então, resumir isso daí, porque eu acho que realmente ela não vai cobrar desse jeito. O que vai acontecer? Tomara. Vamos lá. Vamos começar Mas do se início, ela então. não vai cobrar desse jeito, então por que ela falou desse jeito, sabe? Porque é um ED. O ED vai estar sempre mais pesado que a prova. Vamos lá. O que vai acontecer? Vamos entender. Eu acho melhor a gente entender do que a gente ficar gravando. Olha só. Gerei a resposta inflamatória, levei então esse monte de células de sistema imune para aquele local ali. E elas vão estar lá no vaso sanguíneo, porque elas têm que passar do vaso sanguíneo para dentro do tecido. Como que isso vai acontecer? Na parede do vaso, isso aqui é um vaso sanguíneo, isso aqui é uma molécula, tá? Na parede do vaso, eu tenho vários receptores, tá? Um deles é a selectina e o outro é o ligante de integrina. Ok? Beleza isso? Então, aqui na parede do vaso, eu tenho selectina e ligante de integrina. Vocês entendem isso? Sim. Ok.
Então, ó, tenho selectina e ligante de integrina na parede do meu vaso. O que vai acontecer? Na molécula do leucócito, eu tenho a integrina e o ligante de selectina, tá? Então, ó, ele vai fazer o seguinte. Quando a gente tem uma resposta inflamatória, essa ligação entre eles vai aumentar. É como se eles se transformassem para que aquela ligação aumentasse. E aí, quando o seu neutrófilo, por exemplo, está passando ali, ele vai ser automaticamente ligar na parede do vaso. Pela integrina que está nele, e no ligante de integrina que está no vaso, a selectina que está no vaso e o ligante de selectina que está aqui. Pá, ligou. Beleza? Aí ele vai rolando. É um rolamento, exatamente isso. Ele vai rolando até que ele chega num espaço em que a gente tem uma maior permeabilidade entre uma célula e outra, em que as junções vão estar mais fracas. Essa célula, então, vai conseguir se dobrar, ela meio que se compacta mesmo e passa por esse espaço para entrar ali no tecido. Tá? Isso a gente chama de diapedese. É o fenômeno da diapedese. Você pode resumir tudo isso falando de diapedese. Tá bom? Mas é talvez legal falar através da integrina e da selectina. Ok? Ou do ligante de selectina presente ali no seu leucócito. Ok? E aí? Tudo tranquilo? Pra mim não tá tranquilo não, mas fé no pai. Tranquilo é uma palavra muito forte. Tem uma imagem muito boa para falar sobre isso, mas Ô, Lucas, eu já devia ter feito ela. Oi. a professora falou que tem um vídeo que os monitores gravaram, uma coisa assim, que acho que tinha isso. É porque eu não vi o negócio. Aí fica difícil mesmo. Mas ela falou que tinha uma explicação disso em algum lugar. Aí eu acho que era no vídeo, que ela falou que tinha uma animação bonitinha lá que explicava melhor esse processo. Entendi. Mas esse VCAM e CAM são todos ligantes para manter esse leucócito naquele local, tá bom? Para manter ele ali naquele tecido, no endotélio. A gente podia botar uns tópicozinhos assim, ó, só com as principais. Porque o problema é justamente esse. A gente não sabe se baseia em algo mais resumido, se baseia em algo mais detalhado, entendeu? Porque quando eu vi essa resposta, eu falei assim. Eu acho ela que quer algo muito, detalhado. Sabe o que eu acho? Vou ser sincero, que está muito em cima para a gente poder ser extremamente conciso nas coisas. Vamos ser um pouquinho mais superficiais. Responde o que dá para responder. Porque se a gente for Verdade, você tá correto, Lucas. se a gente for entrar a fundo hoje, a gente não vai sair daqui nunca. Entende? A gente tem que estar fazendo esse trabalho, inclusive, a gente podia estar fazendo esse trabalho há algum tempo, né? Mas a gente foi deixar para fazer isso em cima da prova. E se fosse ontem também não ia dar tempo, tá? Queria deixar isso bem claro. Então é melhor vocês acertarem. É melhor a gente acertar a meia questão do que não acertar nada. Então, eu usaria os conhecimentos que eu já tenho, que eu estou adquirindo aqui agora, para tentar responder as coisas, jogar no básico, isso aí, Júlia. E tentar dar o que dá, tá bom? Mas porque se a gente for tentar ser muito abrangente, ser muito rodapé de livro, não vai dar certo hoje, não. Isso depende de um trabalho aí sendo feito há algum tempo. Se a gente estivesse fazendo esse trabalho há algum tempo, aí beleza. Vocês estariam aqui, ó, trincando para a prova. Mas não é o caso. A gente está fazendo em cima da hora, né? Então. Mas acontece, gente. Depois todo mundo esquece isso, né, gente? Com certeza. Pois é. Mas a gente pode fazer uma monitoria de 2 em 2 semanas, 15 em 15 dias, até para já ir estudando para a próxima prova, sabe? Eu acho importante. Podemos ir para a próxima questão. Obrigado. Então, respondemos aí a 2, né? Até porque já são quase 9 horas. Vamos para 3. As células dendríticas constituem um grupo de extrema importância comunicado à imunidade inata adaptativa. Morfologicamente, já expliquei tudo isso para vocês. Então, a gente está respondendo essas perguntas aqui, mas eu já expliquei boa parte delas, né? Concordam?
Morfologicamente, elas caracterizam pelos seus longos e diversos prolongamentos e fazem higienização. Não. Seus diversos longos prolongamentos. Morfologicamente, elas caracterizam pelos seus longos e diversos prolongamentos e fazer higienização, distribuindo com seus diversos órgãos tecidos do corpo. Higienização, isso. Tá errado essa palavra, né? Ela falou comigo que estava errado, que não era para prestar atenção nessa palavra. Ah, tá. Diversos prolongamentos e se distribuem pelos diversos órgãos tecidos do corpo, incluindo os órgãos linfóides, pele e trato gastrointestinal. Por que esses DCs são considerados essenciais para iniciar a resposta imunológica adaptativa? Gente, eu já expliquei isso, né? Por quê? Porque elas são as apresentadoras profissionais de antígeno. Elas vão levar parte do antígeno através do complexo MHC lá para o linfonodo, onde elas vão fazer essa apresentação antigênica e iniciar, então, a educação adaptativa, né, para que, então, a gente tenha uma resposta imune adaptativa depois. Entendeu? Alguém tem alguma dúvida nessa questão? Acho que ela é super fácil. Não. Aqui na prova vocês vão saber responder. Então, ó, as dendríticas importantíssimas, tá? Sim, 4. Julgue a frase e justifique. Um indivíduo com deficiência na molécula C3 pode apresentar comprometimento de praticamente todas as funções biológicas inerentes à ativação... Ai, não acredito que vai cair esse tempo complemento. Não acredito. Vai cair esse tempo complemento? Vamos ao sistema complemento, então. Deixa eu só achar ele aqui, que eu já tenho meio que um slide pronto sobre ele. Ela passou... Vocês estão sabendo do sistema complemento? Saber, gente. Eu, pelo menos, não sei não, mas. Só sei uma via e olhe lá. Ela falou. Ela fala complicado. E acaba que a gente ficou perdido. Mas assim, o que ela falou que ela vai focar mais naquele fragmento C3b. Amém. Porque é só isso que eu sei. Show de bola. Tá sabendo mais que eu, então. É a parte mais legal também, né? Desse negócio de ser um complemento. A parte, eu acho, uma parte bem também complicada, né? Porque é muita coisa. Vamos lá. Isso aqui é da medicina, mas olha só. Aqui está aquele fenômeno de diapedésio que eu falei para vocês. Tá vendo? Ó, a gente tem o ligante selectina, a integrina, que fazem parte aí do leucócito. Ele vai se agarrar aqui, né, na parede do vaso, até que ele vai passar, vai rolar. Tá vendo que ele sai rolando de fato, né? Vai rolar até que ele entra, passa pelas células do vaso e entra para dentro do tecido onde ele vai atuar. Tá vendo? Aqui está o macrófago, ó, lançando as citocinas, né? Lançando as quimiocinas e as citocinas, que vai gerar a resposta inflamatória. Sacaram isso? É bem legal essa imagem. Daqui a pouco eu volto no sistema linfático. Aqui, ó, tá... É um exemplo... Opa, que isso? Aqui é um exemplo de apresentação antigênica. Olha só. A gente tem a entrada, então, ó, esse aqui é um linfonodo, tá? A gente tem a entrada aqui em cima. Né? Aqui nessa parte aqui, a gente tem a entrada da célula dendrítica, que vai levar, então, o antígeno aqui, preso aqui, que é um linfócito T, essa bola vermelha aí, e vai apresentar, fazer essa apresentação antigênica, tá? Aqui temos o sistema complemento. O sistema complemento, então, é dividido em ele é composto por 3 vias que a gente chama. A via alternativa, a via clássica e a via das lectinas. A via clássica é dependente do anticorpo. Então, a via clássica está ligada à imunidade adaptativa. A gente tem a via alternativa e a via das lectinas também. Questões sobre o C3, né? C3 é uma molécula que ela vai fazer parte desse primeiro arranjo do sistema complemento, tá? Nas 3 vias ela faz parte. Ela pergunta aqui pra gente: o indivíduo com deficiência na molécula C3 pode apresentar comprometimento de praticamente todas as funções de ativação do sistema complemento? Estou aqui apresentando um sistema complemento para vocês. Tem o C3 aqui, ó. Aqui é C3b, mas é a mesma coisa, tá? Só que ele foi quebrado em B e A. O A vai ser transformado num mediador inflamatório, enquanto o B vai constituir, a parte B desse C3 vai constituir o complemento. Você vai ficar ligado ali na membrana daquele micro-organismo. Atenção, aqui está o final dessas vias. O final, assim, né, dessa parte. Tá vendo que tudo tem C3? C3, tem C3 aqui, tem C3 aqui, ó.
E aí, o que vocês acham, gente? Vai ficar comprometido o sistema complemento? Vai, né? Óbvio, óbvio, com certeza. Se eu não tenho C3, eu não tenho informação ali dessa parte inicial da porção do sistema complemento. O meu sistema complemento vai estar totalmente comprometido. Quais são as funções do sistema complemento? Só para a gente ver rapidinho aqui. Opsonização. O que é opsonizar? É você marcar aquele patógeno para que ele seja fagocitado. Então, ele vai facilitar essa opsonização e fagocitose. Isso eu já não vou ter se eu não tiver C3. E estimulação das reações inflamatórias, porque tem partes do sistema complemento que vão ser lançadas para ativar mais inflamação. Então, é mais inflamação sendo ativada, né? Então, mais recrutamento de leucócitos, enfim. E citólise também, porque ele vai formar isso aqui que a gente chama de MAC, e não é o Museu de Arte Contemporânea de Niterói, é um buraco, né? É uma perfuração na membrana do patógeno que vai fazer com que ele sofra lise, tá bom? Então, ela vai formar um buraco ali e ele vai morrer, tá bom? Vai sofrer lise. Então, é para isso que serve o complemento. Lucas, se eu não tenho... Oi? Perdão, eu sei que você tá ficando estressado, que a gente tá falando várias e várias coisas. Não fico não. Muito pelo contrário, vou tirar dúvida de vocês. Então, tipo assim, basicamente, se tem a deficiência do C3b, toda a função do sistema complemento vai ser comprometida. Se você tem deficiência, isso. Se você tem deficiência do C3, acabou. Não vai ter sistema complemento. O sistema complemento é muito importante no combate a micro-organismos, tá? Tá bom, muito obrigada. Bactérias, se não fosse pelo complemento, que seríamos de nós. Entenderam, galera? Que eu já tinha isso daqui pronto, que eu acho que fica muito melhor. Entendi, essa sim, imagem. obrigada. As pessoas só indo embora, né? É isso. Então vamos continuar? Pronto, vamos continuar então. Os vírus são considerados parasitas intracelulares obrigatórios que penetram ativamente na célula-alvo através de receptores e correceptores específicos. Um dos primeiros passos na defesa inata contra esse tipo de infecção é o estabelecimento de um estado antiviral. Células da imunidade inata e moléculas solúveis são de extrema importância para desencadear esse tipo de resposta efetora. Com base no texto, descreva 2 mecanismos efetores inatos desencadeados no combate à infecção viral. E aí, galera? O que vocês acham? Inflamação e fagocitose? Bem resumido, sim. Inflamação vai gerar a imunidade, vai fazer a imunidade inata ser ativada, né? Fagocitose é um importante fato, porque aquela célula que tá infectada, ela precisa ser fagocitada, tá bom? Então, fagocitose, e eu diria também, além da fagocitose, eu diria, como é que é o nome, gente, do negócio? A lise mesmo dessas células infectadas, tá? Porque vão ter células que elas vão jogar grânulos, né? Grânulos com moléculas que vão digerir aquelas células. Apoptose, isso, obrigado. Apoptose, né? De células infectadas. Então, eu diria fagocitose e apoptose através de células que liberem grânulos contendo enzimas que vão digerir essas células infectadas. Entenderam? Exato, pode ser pelas NKs. As NKs vão liberar esses grânulos, tá? Os granulócitos também liberam esses grânulos, mas a NK é um importantíssimo na resposta imune viral, antiviral, tá bom? Porque elas vão liberar essas enzimas que vão digerir toda aquela célula infectada. Então, eu diria fagocitose, perforinas, exatamente. Exatamente, muito bem, Gabriel, isso aí. Perforinas, granzinas. Então, a gente vai ter... Não, a NK não... A NK, ela vai liberar grânulos que vão fazer aquela célula entrar em morte celular, tá bom? Elas vão entrar em apoptose, as células. Ok? Estranho, porque pelo que tá aqui, tá necrose, se não me engano. Necrose é uma condição de várias células mortas. Ah, certo. Mas que elas não foram mortas por uma autólise. Uma autólise é uma coisa... É uma morte celular programada, tá bom? Ah, beleza. Certo. Elas foram mortas por outro... Fagocitose
e ou morte celular por meio, eu colocaria nessa resposta, a fagocitose, através da fagocitose dessas células infectadas e através da liberação de grânulos por exemplo, células NK, que vão fazer com que possuem, esses grânulos possuem enzimas digestivas, enzimas que vão digerir essa célula infectada por vírus. Isso vai fazer, então, com que essa célula entre em morte celular. Respondi sua pergunta? Ficou claro isso? É tão difícil, né, falar. Vocês entenderam isso? Essa é a resposta da 4, né? A resposta da 4. Da 4? Não, é 5. Não, da 5. Ô, Lucas, eu botei aqui no chat, então, tipo, a resposta dessa seria fagocitose e apoptose, né? Pra gente explicar. A inflamação então, é isso que eu tô te não iria... É porque eu não, fiquei meio perdido. A inflamação ela vai trazer essas células também. A inflamação é importante, mas eu não colocaria como a resposta mecanismo efetor inato, que é desencadeado no combate da infecção viral. Eu diria o seguinte: fagocitose, beleza? Fagocitose daquelas células e também a morte celular daquelas células infectadas através de enzimas digestivas lançadas por células NK, por exemplo. Perfeito, obrigada. Sacaram? Essas células NK, elas têm grânulos dentro delas, tá? Lisossomos cheios de enzimas digestivas. Então, se a célula NK percebe que tem alguma coisa errada, o que ela vai fazer? Ela vai lançar esses grânulos para cima dessa célula infectada. E esses grânulos cheios de enzimas vão fazer e vão digerir, literalmente, aquela célula que está infectada ali, fazendo com que ela morra. Morte celular daquela célula. Ok? Essas frases seria suficiente na prova? Ou eu teria que acrescentar mais alguma coisa? É o que eu falei para você, a gente podia destrinchar isso muito mais, mas a altura do nosso campeonato é mais difícil. Ok, tudo bem. A apoptose, eu não colocaria apoptose, porque a apoptose é uma morte celular que ela é programada. Entende? A própria célula se... A própria célula se manca que... É porque eu poderia falar, então, indução da apoptose? A célula, a NK, vai induzir a apoptose, ou uma outra célula vai induzir a apoptose? Eu acho melhor vocês não usarem a apoptose. A apoptose pode deixar uma coisa... Porque a apoptose é uma morte celular programada. Beleza. É como se a célula entrasse em suicídio. Ela se mata. Então não colocaria apoptose, não. Tá. É uma célula kamikaze, ela se mata. É tipo isso. É quando ela percebe que tem alguma coisa... As células, elas têm um meio de proteger você, né? A célula quer te proteger. Quer proteger as outras amigas dela. Então, se ela vê que tem alguma coisa errada, ela vai se matar. Tem vários mecanismos que a gente vê isso. Como, por exemplo, ela tem um problema de DNA, RNA, e aí, para que ela não vire um câncer, ela se mata. Só que às vezes você tem problemas nesse suicídio. E aí ela não se mata e ela vira um câncer. É basicamente assim que um câncer começa. Tá? Quando essa célula que está com problema, ela não consegue se autodestruir. Né? E ela precisaria de outros meios para se autodestruir. Só que aí ela se torna maligna, ela se torna inteligentíssima e ela consegue dobrar até o sistema imune para que o sistema imune não destrua ela. E ela começa a proliferar e vira um câncer. Entendeu? Calma aí, só um minutinho, que eu fiquei um pouquinho confusa. Então, as NKs, elas não vão levar a apoptose das células infectadas? Elas vão matar as células. Ah, tá, elas matam. Não pode usar o termo apoptose. Ah, tá, entendi. Não uso o termo apoptose. Elas vão matar essas células através dos grânulos que têm enzimas digestivas e isso vai gerar necrose, óbvio, tá? Aí você entra com a necrose, Silas. A necrose vai estar certa. Beleza. Ok? Beleza, vamos para a próxima? 6? Lucas, perdão. O João botou aqui no chat, para fechar essa questão dessa pergunta, né? Como você botaria isso numa resposta? Então, colocaria, com base no texto, descreva 2 mecanismos efetores inatos desencadeados no combate de infecções virais. Então, aí eu começaria, através das células fagocíticas, como macrófagos e neutrófilos, né, a gente teria, então, a fagocitose destas células infectadas por vírus.
também. E aí, o que acontece? Todas as nossas células do corpo, elas têm um MHC. A célula NK, ela identifica que essas células não têm MHC. Quando elas não têm MHC, é porque aconteceu alguma coisa. Pode ser uma infecção viral. E o que ela vai fazer? A célula NK, ela vai lançar grânulos contendo enzimas digestivas que vão, então, levar essa célula infectada com o vírus à morte celular. Então, todo mundo tem MHC. Opa, normal. Aí fica a célula NK lá, assim, ó, não tem MHC, não tem MHC. Quando ela identifica alguém que não tem MHC, ela vai jogar vários grânulos em cima da célula, e aí essa célula vai começar a se digerir. Oi, Ana. Lucas, então essa morte celular não necessariamente vai ser uma apoptose, né? Não é uma apoptose. Porque vai ser provocada pela matéria digestiva, né, dos grânulos da NK. Isso. A gente pode ter apoptoses também, mas aí a gente não está envolvendo imunidade. Mas não é obrigatório. Isso é isso, né? Quando a gente está falando de imunidade, a gente não fala de apoptose. Tá. Obrigada. Aí a gente tem dentro desses grânulos as granzinas, as perfurinas, né? Que vão aniquilar toda a membrana celular daquela célula e vai fazer com que aquela célula, né, morra. Levando também à morte dos vírus e do que está causando ali essa replicação viral. Porque o vírus, ele só é quem ele é porque ele consegue invadir a célula e se replicar. Se ele não tem mais célula para se replicar, se a célula que ele está se replicando morre, ele também vai morrer junto. Sacou? É esse o princípio. É assim que a imunidade inata vai trabalhar. A imunidade adaptativa já se trabalha de outra forma. A gente também tem a atuação das células T fazendo levando essa célula à morte celular também. Porém, nós temos também outros mecanismos, tá? A gente também tem outros mecanismos, como, por exemplo, os anticorpos. Tá? Os anticorpos eles conseguem se ligar de fato ao vírus. A gente tem a apoptose, sim, dessas células, porque às vezes células do sistema imune vão induzir, elas veem que tem alguma coisa errada ali, elas vão induzir, então, aquela célula entrar em morte celular programada. Então, pode ter apoptose também. Não é errado. Mas, neste caso, eu não colocaria. Eu colocaria a fagocitose mesmo, né? E essa interação com as células NK, que vão liberar grânulos contendo granzinas e perfurinas, que vão perfurar, que vão levar a aniquilação, né? Vão desfazer a membrana, e aí você vai ter a morte daquela célula ali. Tá bom? Alguma dúvida? Certo? Ô, Lucas. Oi. Essa atuação das células NK não tem um nome específico? Tipo, apoptose é a morte celular programada. Aí as NKs atuando não tem um nome específico, é só um processo mesmo. Eu vou pesquisar se tem um nome específico, eu não lembro se tem um nome específico. Eu vou pesquisar e eu mando para a Pietra e ela manda para vocês. Ou a gente pode fazer um grupo no WhatsApp também. Ok. Tá bom? E aí a gente conversa melhor. Vocês vão mandando as dúvidas de vocês também. Beleza? Vamos à próxima. O conjunto completo de especialidades de receptores de antígenos de um indivíduo é denominado repertório, sendo estimado de 10 a 7ª, 10 a 11ª. Descreva duas possibilidades genéticas que implicam a geração desse repertório tão diverso de linfócitos T e B. Então, a gente vai entrar num campo minado. Eu acho que essa parte é melhor a gente não falar hoje, tá bom? Eu acho que isso é um campo minado. É um outro assunto, completamente... Aqui as próximas perguntas são todas sobre o... Tolerância não vai cair, tá? As outras perguntas são todas sobre ontogenia dos linfócitos T e B. Isso vai deixar vocês, sim, pilhados. Aí tem a RAG. Vai deixar não, Lucas, a gente já tá. Vai bater isso na... Acho que é muito assunto aí para um dia só. Mas isso não vai cair na prova? Vai cair, mas eu acho que vai cair. Ficou muito assunto para uma prova e muito assunto para a gente estudar uma monitoria hoje só. Tá muito em cima da hora também. Foi o que o Lucas falou, né? Não vai dar para fazer tudo agora. Gente, fica pesado, realmente.
Gente, vai todo mundo tirar uma nota meio média e a gente vai se esforçar para tirar uma nota boa na segunda. E ela ainda falou que vai ter um trabalhinho, então é isso aí, gente. Ela sempre ajuda vocês, tá? Isso vocês não podem reclamar dela não, que ela ajuda. Se ela vê que foi todo mundo mal, ela vai fazer alguma coisa para ajudar. Sacou? Ela vai dar um trabalho, um negócio assim. Nisso vocês Ela vai fiquem ligar pro tranquilos. psicólogo dela para ver, né? Que a turma tá toda ferrada. Coitada da professora. Ela vai chegar em casa falando com o cachorrinho dela. Meu Deus! Ai, ai. Gente, vamos fazer o seguinte. Então, eu acho que por hoje eu acho que nem o cérebro de vocês já entende mais nada. O que a gente pode fazer? Eu acho que a gente pode, para a próxima prova, fazer mais monitorias. Tá bom? O que vocês acham? É só essa matéria que pega vocês esse período ou tem alguma outra pegando também? Parasita é complicado. Tá, mas aí não é meu ramo, não. Não, mas mesmo assim, é em quesitos de saber se é ela que tá pegando, porque a gente pode fazer mais encontros. Sabe? A gente vai pegando os assuntos Com aos poucos. certeza, vamos fazer mais encontros. Acho que tá todo mundo tendo bastante dificuldade com essa matéria. Então, acho que seria legal a gente fazer encontros mais regulares. Beleza, então vamos fazer assim. Eu vou criar um grupo lá no WhatsApp. Eu vou mandar o link para a Pietra. Ela manda para vocês, vocês entrem, tá? E aí a gente vai marcando um dia para a gente poder já nas próximas vezes ir, sabe, revisando a matéria, dando uma coisa legal para não chegar como foi hoje. Não dá tempo de fazer tudo. Beleza, pessoal? Espero que eu tenha conseguido ajudar vocês um pouco aí